Agradeço a sempre eficiente colaboração de Vossa Excelência, mesmo não sendo da mesa. Tem me ajudado muito, junto com outros colegas aqui, como Paulo Paim, que estão sempre presentes aqui no plenário, sem desmerecer nenhum outro, pela presteza com que tem colaborado para que eu possa também cumprir a função de estar na mesa, dirigindo os trabalhos, e ao mesmo tempo a minha função de senador aqui usando a tribuna e nas comissões. Queria, antes de mais nada, dizer que está em minhas mãos e eu gostaria de pedir, nos termos regimentais, que possa constar dos anais da Casa a cópia de 2 ofícios, apenas constar nos anais da Casa, que estou encaminhando, um a Humberto de Azevedo Viana Filho, secretário nacional de Defesa Civil, e o outro ao ministro Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário. Ambos se referem à situação de gravidade que a população de Rio Branco passou e também a população do Vale do Juruá, especificamente ribeirinhos, moradores do Rio Liberdade, tendo em vista os gravíssimos problemas que tivemos com a cheia do Rio Acre, em Rio Branco, e com a cheia do Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul. Devo dizer que ainda hoje falei com o prefeito Marcos Alexandre, também conversei com o governador Tião Viana, e há uma expectativa de ambos que o socorro, a ajuda nacional seja encaminhada, tendo em vista que tanto a Prefeitura como o Governo do Estado trabalham conjuntamente, e é um trabalho organizado, eficiente, não só de levar a solidariedade às famílias atingidas, mas de dar um acolhimento, como fazem com muita competência e espírito humano a Prefeitura e o Governo do Acre, Prefeitura de Rio Branco, Governo do Acre em Rio Branco. Na situação do município de Cruzeiro do Sul, a situação é da maior gravidade, houve uma grande enxurrada no rio, 200 famílias foram desabrigadas e dezenas de famílias perderam completamente tudo o que tinham. E eu solicito ao ministro Pepe Vargas que possa nos ajudar na reconstrução da vida dessas famílias do Rio Liberdade. Mas queria também, ainda hoje esteve aqui presente, fiz questão de citar, fazer uma solicitação ao prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, para que essa ajuda chegue. É necessário, fui prefeito, fui governador, conheço das regras, da legislação da Defesa Civil, é necessário que se decrete situação de emergência. E não é no município, tem sempre desvios e mau uso quando há calamidade, quando há desastres naturais, não é o caso. A situação de emergência precisa ser decretada no local onde as famílias perderam, porque se isso não for feito, se não for decretada a situação de emergência pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a população do Rio Liberdade não vai poder ser acolhida pelas regras estabelecidas na Defesa Civil, né? Então, para que o Banco da Amazônia possa dar um tratamento diferenciado aos financiamentos, para que o Ministério possa agir, para que o governador Tião Viana possa ajudar, é necessário que se faça o decreto de situação de emergência na área atingida no Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul. É uma solicitação, é um apelo que eu faço ao prefeito, porque entendo desse assunto, trabalhei com essa legislação aqui no Senado e sei que ela precisa ser conduzida dessa forma. Senhora Presidenta, como 2 colegas já fizeram, queria aqui, em homenagem aos que me ajudam, especialmente o Gilberto Braga, que hoje me alertava via Twitter sobre ser hoje o Dia do Autista. É o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E talvez pela primeira vez eu estou citando o nome dessa figura querida para nós, que é da família também, que é o João Gilberto, filho do Gilberto Braga, que tem autismo. E tem uma família acolhedora, a Hilda, a irmã, as irmãs, os amigos, e especialmente também os pais que cuidam do João Gilberto com muito amor e carinho, que talvez seja o melhor remédio que o mundo tem para as doenças, ou mesmo para essas necessidades especiais que eu acho que o autista necessita ter. E hoje, dia 2 de abril, celebra-se no mundo o Dia Mundial
da conscientização do autismo. A data é uma referência mundial a diversas cidades do mundo, e nessa data, diversas cidades do mundo, elas costumam iluminar pontos turísticos com a cor azul, que é a cor, né, doutor Davim, Vossa Excelência, que é médico, colega, é a cor escolhida para representar o autismo. E eu acho isso bacana, muito importante, porque se nós quisermos mesmo estender a mão para quem tem uma necessidade especial, a gente não pode fazer isso nem com formalismo, nem com rancor, mas numa relação de acolhimento, de trazer. Então, buscar a simbologia de uma cor, fazer a cidade ficar mais bonita, é uma maneira também da gente ver que essa necessidade especial, quem tem o autismo, não é, às vezes é um presente que Deus dá para que as pessoas fiquem mais próximas em suas famílias. E o autismo, ele tem muitos desafios pela frente. Os custos de lidar com essa síndrome são elevadíssimos. O maior conhecimento você tem nos Estados Unidos, que trabalha com estatísticas, né, de que são números elevados. A frequência do autismo nos dias de hoje é de 1 autista para cada 88 pessoas. Isso são dados dos Estados Unidos. Eu juntei algumas informações, por exemplo, já que no Brasil, lamentavelmente, eu tenho aqui dados que podem chocar as pessoas. Cerca de 90% dos brasileiros com autismo não recebem diagnóstico. E é o tipo da síndrome que é fundamental é ter o diagnóstico, para que não tenha um tratamento equivocado, para que não tenha o descaso na presença das pessoas, né? E aqui tem uma frase que eu queria trazer para essa minha fala. Fique tranquila, cada criança tem um padrão de desenvolvimento. Essa é a resposta do Dr. Paulo Davim, ouvida por quase todos os pais de autista, na primeira vez em que questionam, junto aos médicos, sobre os diferentes comportamentos de seus filhos. A resposta, quando um pai e uma mãe fala que tem um filho diferente, com um comportamento diferente, é essa: fique tranquilo, cada criança tem um padrão de desenvolvimento. Normalmente vinculada ao desconhecimento. É uma maneira de tentar tranquilizar, mas sobre o desconhecido. Obter o diagnóstico do autismo no Brasil é difícil e demorado, porque muitas famílias e especialistas não conhecem os sintomas ou menosprezam os sinais. Então, desconhecimento do sintoma e menosprezo pelos sinais leva a uma situação de não diagnóstico. 1 em cada 50 crianças sofre de autismo. Quer dizer, no geral da população, segundo dados dos Estados Unidos, para cada 88 pessoas, 1 é autista. No caso de criança, especificamente, 1 para 50. São dados. Segundo dados divulgados há menos de um mês pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Estima-se que 90% dos brasileiros com autismo não tenham, de fato, sido diagnosticados. Falta informação. Nunca foi feita uma campanha de conscientização no país, diz o psiquiatra Estevão, coordenador do programa de transtornos do aspecto autista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Enquanto nos Estados Unidos, pediatras são treinados, Dr. Paulo Davim, para identificar os transtornos do espectro autista até os 3 anos. Então, o mais importante é até os 3 anos identificar. E os pais não conseguem fazer isso. Pediatras treinados podem fazer isso. No Brasil, o diagnóstico é feito, em média, entre o 5º e o 7º ano de vida, de idade das crianças. E não porque se trata de um diagnóstico raro. Não é isso. Dados divulgados há menos de um mês nos Estados Unidos mostram que 1 em cada criança tem um transtorno.
Não há estatísticas oficiais entre os brasileiros, mas especialistas acreditam que essa é a proporção também no Brasil. Então, eu queria inclusive, fazer uma referência a uma matéria que vi. Eu gostaria que me trouxesse meu laptop, que está em cima da minha bancada, salvo engano. Eu vi hoje, procurando me informar mais sobre essa matéria, eu vi hoje também que o Bom Dia na Rede Amazônica fez uma matéria especial com o presidente da ANPAC, no Acre. Ele procurando esclarecer, ele falando sobre a Associação de Amigos e Pais de Autista no Acre, a ANPAC, teve uma entrevista com ele, com o Roberto Craveiro, e ele procurou passar informações que entendo são muito importantes para que se possa ter uma melhor convivência e um trabalho mais próximo entre as famílias que precisam lidar com essa síndrome. Mas eu vi hoje também publicado no UOL algo que gostaria de trazer, porque pelo menos é uma maneira da gente entrar um pouco no assunto. Uma jovem inglesa, autista, que foi diagnosticada aos 2 anos, e com 10 anos ela sabia manusear computadores, e ela começou a se comunicar com os pais, já que não falava, através do uso de computador. E foi algo muito, muito forte, por conta de que a primeira comunicação dela com os pais, ela pediu socorro, dor no dente. Ela escreveu no computador. Não falava, mas escreveu. E a partir daí, começou a desenvolver o uso das redes sociais. Tem mais de 100 mil seguidores, a Carly, nas redes sociais. Essa matéria está no UOL. E ela começou, como autista, ela começou a prestar um serviço para as famílias e para pessoas que também têm a síndrome. E aqui queria reproduzir algo que pode ser inusitado na tribuna do Senado, mas nesse dia, que é tão importante para muitas crianças e para muitos pais, ela respondendo pelo computador algumas perguntas. Um familiar com problema perguntou: meu filho de 6 anos fica triste e chora com frequência. Você tem alguma sugestão de como eu posso descobrir o que está errado? Uma pergunta de um pai. E ela, no computador: pode ser muitas coisas. Será que ele está tomando algum medicamento? Eu tive muitas mudanças extremas de humor, como chorar e sentir raiva sem motivo, por causa de medicamentos. Também pode ser algo que aconteceu mais cedo ou dias atrás e que está processado apenas agora. Essa é uma visão de um autista respondendo uma pergunta sobre autismo de um pai. Tem uma outra pergunta. Algumas vezes você gritou aparentemente sem motivo. Por exemplo, você parecia feliz e relaxada, mas de repente começou a gritar. Minha filha faz isso. Às vezes eu estou tentando descobrir o que é. Carly responde, a autista, via computador. Ela está fazendo uma filtragem dos sons e quebrando os ruídos e conversas que tem ouvido ao longo do dia. Além dos gritos, você pode nos ver chorando ou rindo, tendo convulsões e até manifestando raiva. É a nossa reação ao, finalmente, entender as coisas que foram ditas
e feitas no último minuto, dia ou até mês passado. Sua filha está bem. Eu achei isso muito forte e penso que seria bom compartilhar aqui. Tem mais uma pergunta, são só mais duas e eu concluo. Será que você poderia me dizer por que meu filho, de 4 anos de idade, que tem autismo, grita no carro cada vez que paramos em um semáforo? Ele está bem enquanto o carro se movimenta, mas uma vez que paramos, ele grita. Isso é uma... Senadora Ana Amélia, estou tirando aqui de algo que li hoje, alertado por um colega sobre o Dia do Autismo que tem um filho autista. Essa é uma menina autista que começou usando o computador sem falar, escrevendo, ela vai respondendo aos pais e outros autistas sobre por que as coisas, já que os médicos não conseguem ter resposta. E sobre essa resposta, Carmen fala: eu amo longas viagens de carro, ela fala. Elas são uma ótima forma de estímulo, sem você precisar fazer nada. O movimento do carro e cenário visual passando por ele permite que você bloqueie qualquer outra entrada sensorial e se concentre em apenas uma. Aí ela vai. Meu conselho é colocar, olhe só, meu conselho é colocar uma cadeira de massagem no banco do carro, assim quando ele parar, seu filho ainda estará sentindo o movimento. Mais à frente, você pode também colocar um DVD, mostrando um cenário em movimento. Veja que coisa fantástica. Quantos pais podem ter uma condição melhor com uma dica dessa? E a última é muito forte. E eu vou concluir minha fala com ela. Você pode me dizer por que meu filho cospe todo o tempo? Ele tem todos os outros tipos de comportamento também. Bater a cabeça, rolar, balançar os braços. Mas cuspe é asqueroso e realmente faz com que as pessoas queiram ficar longe dele. Alguma ideia? Olha a resposta dela. De um autista que descobriu o uso da ferramenta do computador, das novas mídias, para ajudar os outros autistas, especialmente familiares. Ela responde: eu nunca cuspi. Eu nunca cuspi quando era criança. No entanto, eu babava. E sentia como se cuspisse. Hoje, eu percebo que eu nunca soube como engolir a saliva. Eu nunca usei minha boca para falar. E por isso, nunca usei os músculos da boca. Quando você tem saliva presa na sua boca, existe poucas maneiras de se livrar do desconforto. Aí ela dá uma dica. Tente dar a ele alguns doces por 2 semanas. Doces por 2 semanas. Isso vai fortalecer os músculos e ensiná-lo a engolir saliva. Eu trago essas 4, 5 perguntas, com 4 ou 5 respostas possíveis, feitas por pais de autistas e respondidas por um autista. E, ao mesmo tempo em que digo que, se o Brasil não consegue nem mesmo diagnosticar o autismo, nós temos uma enorme tarefa pela frente. Mas se já temos o dia de lembrarmos do autismo, da cor azul, que é a cor do autismo, tomara que não nos esqueçamos que ainda temos milhões de crianças no Brasil precisando de primeiro um diagnóstico, para depois receber carinho e acolhimento da sociedade. Muito obrigado.